Eu gosto muito quando eu vou a Campos do Jordão, que eu vejo aquele bando de senhorinha descendo dos ônibus de excursão. Aí, às vezes, eu digo assim, eu acho que você é uma senhora, uma velhinha assim, enxerida, indo para Campos do Jordão, indo para o teatro, ter um grupo de apoio, de relações, um grupo social. Então, a menopausa, como é? A gente começa a ter cabelo branco, aí já é um processo de envelhecimento. As rugas, que hoje ninguém quer mais ter rugas, daí a indústria do Botox tá ganhando muito dinheiro. Começam também o corpo, por mais exercício que você faça, o teu metabolismo diminui. Por isso que dizem que os homens trocam a mulher de 40 por 2 de 20. Hoje eles trocam de 20 por 2 de 10. Mas a de 50 por 2 de 20, por exemplo. Então, todos já tem um relacionamento meio monótono, meio sem desejos dentro de casa. E aí, os pais idosos, ele tendo que cuidar, e os filhos adolescentes dando trabalho dentro de casa. E o marido querendo trocar por 2 de 20. Aí fica um problema só. Então, a menopausa é um momento complicado para a mulher. Sim. E aí, ela cai em depressão. Ela pode desenvolver uma depressão ou outros transtornos de ansiedade, né? Como o transtorno obsessivo, compulsivo, que a gente já conversou, a síndrome do pânico. Síndrome do pânico no idoso não é tão comum, mas o toque é muito comum. Então ela se volta para as questões da casa, de limpeza, porque já limpa a casa 3, 4 vezes por dia. Já que com o marido não está bem, com os filhos, então ela se volta para essas coisas, né? E é interessante a gente pensar, Jerusa, que a depressão ela também é sazonal, ela é momentânea. Muitas pessoas passam por momentos depressivos, não necessariamente ela é uma depressiva. Isso é importante a gente entender, né? Porque a pessoa fica com muito medo. É muito comum, com a vida que a gente leva hoje, você ter momentos depressivos. Mas fique atento para que esses momentos não se tornem repetidos, não se repitam muitas vezes e ela se torne uma depressão propriamente que se estabilize em você. A depressão estruturante, né? Acho que é legal a gente pensar. Então, a pessoa que já nasce com essa predisposição para uma depressão, que a gente fala da distimia, que é o indivíduo que ele tem essa melancolia como traço de personalidade. E aí é muito importante para essas pessoas o diagnóstico, porque ela vai ter que tratar isso durante a vida dela. Então, uma pessoa com distimia, ela carrega isso, mas ela tendo esse diagnóstico, sabendo disso, ela pode ter uma vida equilibrada, uma vida normal, sabendo lidar com seus picos de depressão. Isso, é uma coisa super importante. Gente, eu sou fã de exercício físico, qualquer que seja. Vôlei, futebol, caminhada. Eu estava lendo aqui na revista Mente Psique, que já foi provado cientificamente, que a mulher que caminha 5 km por semana, em ritmo apressado, ou 20 minutos, gente, 20 minutos não é nada, ou 20 minutos todos os dias, ela diminui em 40% o perigo de ter acidente cardiovascular, que é muito comum quando a mulher entra na menopausa. Porque a menopausa, nós vamos trazer aqui uma ginecologista, depois um urologista, mas a menopausa, a terapia de reposição hormonal está sendo muito condenada. Aliás, os ginecologistas estão divididos, né? Tem os ginecologistas que são a favor e outros não, porque pode causar câncer de útero ou câncer de mama, dependendo do histórico da pessoa. Mas, pasmem você, correr diminui em 35% a chance da mulher contrair câncer de mama. Então, uma mulher que faz exercício físico ou faz a sua musculação, nós tivemos aqui um personal falando sobre que você pode emagrecer através da musculação, você pode fazer um exercício aeróbico, você pode pedalar, você pode correr, você pode caminhar, que é tão benéfico quanto correr. Você pode fazer yoga, você pode fazer o que mais? Natação, mas não deixe de fazer, porque na menopausa pode ocorrer a osteoporose. E a osteoporose você pode também combater através do exercício físico. A depressão, antes de você entrar na depressão, na leve depressão, tem o sexo, que já foi comprovado que faz muito bem a pessoas com leve depressão, e exercício físico. Para que você possa também, mesmo que a pessoa tenha distimia,
ela possa Sim. estar se ajudando a combater. Porque quando você faz um exercício aeróbico por mais de meia hora, você libera uma substância, uma droga natural, Exato. chamada endorfina. Exatamente. E essa droga causa sensação de prazer. A mesma sensação de prazer que, aliás, que o cigarro causa, por exemplo. Né? Mexe na mesma substância. Aliás, eu tenho um amigo que corre comigo, que eu quero trazê-lo aqui para dar o testemunho dele. Ele era alcoólico e ele era obeso mesmo, daqueles de ter que fazer a operação de estômago. E ele começou a correr. O médico falou, olha, se você não fizer alguma coisa, você vai morrer. Porque beber, fumar e comer são 3 elementos para te dar um ataque cardíaco. Hoje, ele é um dos corredores mais rápidos. Você não acredita. Vendo o corpo dele, vendo ele pega pódio em primeiro lugar. Tem 30 e tantos anos. É o corredor mais veloz lá da assessoria esportiva onde eu pratico esporte. Quero até trazer o diretor lá da assessoria esportiva. Então, é muito importante o exercício físico, até mesmo para você combater uma possível depressão, uma possível velhice, como é que eu diria? Sedentária e triste, né? Triste. Toda travada. Tem uma senhora que ela corre muito na USP, a Mitiko. Ela é japonesa. Ela deve ter hoje uns 66 a 67 anos. Quando eu a conheci, não, tem mais. Ela tinha uns 65 anos. E quem corre sabe que lá na USP tem a biologia, que é uma subida, que é o terror de todo corredor. Mas todo corredor tem que fazer aquela biologia. São 2 quilômetros de subida. E essa mulher passava por mim, as batatas bem pequenininhas, as batatas das pernas desse tamanho, ela passava por mim, parecia que tinha um motor nas pernas. E ela hoje, a Centrum, que é vitamina, é patrocinador dela. Ela tirou o primeiro lugar na maratona de Nova York, na categoria dela, mas ela fez em 4 horas e 30 minutos. 67 anos de idade, ela correu 42 quilômetros, 195 metros. E ela vivia numa cadeira de rodas, com 65 anos. Uma japonesinha, bem sapeca. E ela vivia numa cadeira de rodas. E o médico, cheia de remédios. Aí o médico disse assim, eu vou te tirar, ela foi no médico, vou te tirar dessa cadeira de rodas. Tirou todos os remédios dela, começou a passar uns remédios lá naturais, mandou ela fazer caminhada de 15 minutos todo dia. Sei que essa mulher começou a caminhar, depois começou a correr e hoje ela ganha na faixa etária dela, primeiro lugar, corre em Nova York, corre em Paris, corre em São Paulo. E nunca é tarde para começar, né, Jerusa? E ela começou com 60 anos de idade. Só. Então nunca é tarde para começar. E hoje ela está sem problemas nenhum de saúde, está aí viajando o mundo inteiro, correndo e vivendo saudavelmente. Bom, nós vamos terminar agora, Lucinha. Você quer deixar algum recado para os nossos internautas? É importante a gente ficar atento à nossa saúde física, né, Jerusa? E à nossa saúde emocional. Preste atenção nos sintomas. Quando você está muito ansioso, muito irrequieto, com muita ansiedade, tente parar e ver o que traz esses sentimentos, que sintomas que eles trazem. E pense sobre isso, procure ajuda, pesquise. Hoje a gente tem acesso tão fácil, né, ao meio de comunicação. Então não deixe os sintomas irem te levando. Olhe para eles, procure a ajuda de um profissional para que você tenha uma boa saúde física e mental. Eu queria deixar aí, eu acho que está aparecendo na nossa tela, o e-mail da Luciene. A Luciene é psicoterapeuta. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, hoje a nossa internet não funcionou, não está entrando nada aqui, mas pode mandar para a gente, tem o meu e-mail aí também, silgerusa@gmail.com, e o da Luciene, lf.luciene@gmail.com. Você pode mandar para a gente e a gente vai responder suas perguntas. Nós temos também, se você diz assim, olha, mas a psicologia é muito elitista, mas eu queria até lhe dar uma dica.